paz do Senhor, a paz do Senhor e Santos aqui com vocês em mais um vídeo especial. Lembrando, para você que está entrando agora, se inscreva, curta, compartilhe e venha ser abençoado por Deus juntamente conosco. Nós estamos iniciando hoje uma série de vídeos com o tema discipulado. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, estou com os assuntos todos relacionados em mão. E o primeiro assunto que nós vamos falar hoje é sobre conhecer a Bíblia. Nós vamos então iniciando esse assunto, fique ligadinho conosco, vamos lá! E é isso aí, galerinha, lição de número 1, conhecendo a Bíblia. Nós já podemos então imaginar que todo mundo tem uma Bíblia em casa. Nós podemos imaginar que todo mundo possui um exemplar deste livro sagrado na tua casa. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia sagrada, é aquilo que nós precisamos. Nós precisamos entender o que é a Bíblia. Como nós podemos manusear a Bíblia? Nós vamos então entender que a Bíblia, ela tem o seu fundamento, a sua estrutura, e nós vamos tentar entender um pouquinho dessas coisas hoje. Nós sabemos que, historicamente dizendo, a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, 16 séculos, por volta de, ou melhor, por cerca de 40 autores distintos, acrescentando, cada autor literalmente distinto entre eles em várias classes sociais, alguns sendo reis, outros sacerdotes, outros cuidadores de gado e outros simplesmente pescadores. Observamos que a Bíblia, em sua essência, ela contendo a sua estrutura totalitária, nós sabemos que a Bíblia não tinha o nome Bíblia, mas simplesmente de cânon sagrado, ou então de escrituras santas, sagradas escrituras. E por volta do ano 407 depois de Cristo, nós sabemos que surge um homem por nome de João Crisóstomo. Esse homem é o primeiro homem a colocar o nome de Bíblia, ou Biblion, que quer dizer coleção de livros. Então vamos usar um termo aqui importante para você entender algo. A Bíblia é uma coleção de livros que traz a nossa alusão à vida eterna. Deixa eu tentar trazer para você de uma forma mais clara. A Bíblia é uma enciclopédia santa que contém a informação de como o homem pode fazer a sua vida ser uma vida exemplar na presença de Deus. Vamos entender mais uma coisa. A Bíblia, antes de ser dividida ou transliterada, traduzida para a língua portuguesa, ela não era dividida em capítulos, em versículos, ou até mesmo, melhor dizer, para a língua inglesa, porque para a língua portuguesa fora traduzida um pouco depois das línguas inglesas e tal. Ela não era dividida em capítulos e em versículos, era-se usado um pergaminho que, quando fosse para ser lido ou examinado, ele precisava procurar o texto abrindo o pergaminho até encontrar o que se desejava ler. Hoje nós temos uma possibilidade e também a facilidade no Brasil e em alguns países que já têm a legalidade religiosa, em outros a Bíblia não tem a permissão de entrada no país. Só que quando nós temos essa oportunidade, nós encontramos na Bíblia os capítulos, que são aquele número maior em cima, e os versículos, que são divididos, os textos com números um pouquinho menor em cada texto em divisão num contexto. Quando nós falamos disso, nós podemos analisar que a Bíblia também é dividida em dois patamares. Quais são? A Bíblia é dividida hoje em Antigo Testamento e Novo, irmãos, ou para quem vai ver esse vídeo e ser abençoado por ele. O velho, coisa velha você não usa, coisa antiga ainda é usável. Bom, essa é uma opinião própria. Eu não intitulo a parte em que de Gênesis a Malaquias, dita como 39 livros, como Velho Testamento. Eu intitulo como Antigo, porque eu consigo usar uma xícara antiga, uma roupa antiga, um carro antigo, mas eu não consigo usar um carro velho, uma roupa velha, uma xícara velha, exatamente porque está velho. Então nós não temos um Velho Testamento, nós temos um Antigo Testamento. Até mesmo porque a Bíblia vai citar que é a antiga aliança, né? Mas vamos lá, vamos concluir. Aí vem o Novo Testamento, composto por 27 livros, que dá uma composição de 66 livros. Quando nós vemos que se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, sabendo 39 no Antigo e 27 no Novo,
compondo 66 livros. Essa Bíblia também que nós temos em mão hoje, nós temos ela em conceito de que ela contém 1189 capítulos. Essa Bíblia contém 1189 capítulos. Nós também temos aqui, dependendo da versão bíblica, 31.173. Vou fazer uma brincadeira aqui. Se um policial me perguntasse hoje, você tem porte de arma? Eu diria a ele, de forma irônica, tem. E a minha arma tem 2 canos, calibre 66, 1189 tiros e 31.173 chumbos que se ricochetiam. E essa arma não mata, mas gera a vida. Então vamos continuar, vem comigo. A Bíblia Sagrada também tem algum conceito que a gente precisa examinar sobre ela. Qual é o conceito? Qual é o assunto central da Bíblia? Eu sou um novo convertido e qual é o assunto central que a Bíblia traz para a humanidade? A Bíblia traz para a humanidade de assunto central a salvação da humanidade. A Bíblia se preocupa se o homem vai viver e como o homem vai viver. O assunto central da Bíblia Sagrada é tirar o homem do inferno e levá-lo para o céu. Nós sabemos que um dos textos que nós consideramos como texto áureo da Bíblia está localizado em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou João, no capítulo de número 3, e o verso também de número 16, que vem dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia, ao ser examinada, nós vamos entender, compreender que Jesus veio para nos salvar. Então o que é que eu preciso conhecer na Bíblia Sagrada? O que é que a Bíblia tem para apresentar para mim? Como é que eu posso então entender que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3, capítulo 3 de 2 Timóteo, verso de número 16, diz assim, ó: toda a Escritura é divinamente inspirada. Aí vai dizer, e serve para redaguir, corrigir, e continua o texto dizendo, para quê? Se a Bíblia é um livro inspirado por Deus, deixa eu dizer uma coisa, Deus não escolheu advogados, promotores, juízes, doutores, ou reis, ou todos reis, todos sacerdotes, para escrever a Bíblia. Não, Deus pegou um homem simples no meio do campo e levantou ele cuidava de bois, e colocou ele para escrever e profetizar sobre Israel, e sobre as condições que Israel estava vivendo, e ele era um boieiro, um cuidador de boi. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui na tua cabeça, só para você entender, Deus não te escolheu porque você é um super-herói, não. Ele te escolheu porque algo dentro de você motivou a expectativa de Deus em olhar para você e dizer, vale a pena você ser salvo, vale a pena você cooperar para a salvação de alguém. Então examine a Bíblia, estude a Bíblia, ame a Bíblia, se alimente espiritualmente da Bíblia, porque a Bíblia, ela é um livro que te ensina os caminhos da vida. Observe algumas coisas mais, vamos lá. Nós vamos entender que a Bíblia também tem uma função extraordinária dentro da nossa existência. Quer ver outra coisa? Como que eu devo usar a Bíblia Sagrada? Se a Bíblia tem uma função extraordinária, como eu devo usar a Bíblia? Vamos entender? A Bíblia não pode, irmão, ser lida de forma só em alguns momentos, de forma momentânea. Ah, vou no culto hoje, vou levar minha Bíblia, vou ler lá um texto lá no culto, vou ler um texto. Ó, que legal, ler um texto aqui no culto. Não, a tua Bíblia tem que ser usada de forma cotidiana. Por quê? A Bíblia, ela contém matemática, a Bíblia contém geografia, a Bíblia contém história, a Bíblia contém filosofia, a Bíblia contém astrologia, a Bíblia contém todo tipo de matéria que a gente pode imaginar. A Bíblia Sagrada nos educa, a Bíblia Sagrada nos corrige, a Bíblia Sagrada nos ama, mas a Bíblia também nos faz aplicar o amor que nós queremos para a nossa vida. A própria Bíblia vai dizer, se alguém julga amar a Deus e não ama o seu próximo, como pode então dizer que ama a Deus que não vê?
Entendeu? Então a Bíblia tem todas as matérias e nós precisamos manusear a Bíblia Sagrada dioturnamente para que ela possa então estar cravada no nosso coração, como até mesmo já repeti em outro vídeo, o salmista e também o profeta Jeremias declara dizendo: quando encontrei as tuas palavras, a comi e as guardei no meu coração para não pecar contra ti. Outra função extraordinária da Bíblia, além de precisarmos usá-la cotidianamente, nós precisamos ter o cuidado da leitura da palavra de Deus. Segure por quê? A Bíblia sendo lida, examinada, nós precisamos ter um consenso de que a Bíblia não precisa ser lida simplesmente nos textos mais conhecidos, que nós temos estampados em quadros, em banners e outdoors por aí. Como, por exemplo, o Salmo de número 23, um texto exuberantemente lindo para uma meditação e também para uma reflexão, e por que não colocar para uma ornamentação em um campo verdejante, ovelhinhas desenhadas, um pastor pastoreando e o texto escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porém, como que eu preciso, ou melhor, fico lendo os textos que repentinamente ou repetidamente são citados, pronunciados, eu também não desenvolvo o hábito da leitura bíblica e também não vou descobrir os segredos que Deus tem para a minha vida. Porque como eu vou conhecer a personalidade de alguém que não está presente como que eu posso dizer, presente em forma física, mas deixou algo escrito para que eu consiga deduzir ou então aprender a personalidade por aquilo que ele deixou escrito, se eu não ler a autobiografia desse alguém? Você quer conhecer Deus? Quer ter Deus mais perto de você? Começa a ler a Bíblia, não somente nos textos que cotidianamente nós lemos, Salmo 23, Salmo 91, João 3,16, 1 Coríntios capítulo de número 13, que fala do amor, o amor tudo suporta, tudo aguenta, tudo espera, tudo... Não, comece a ler a Bíblia cotidianamente, a Bíblia te revelará o Deus que escreveu, ditou, pronunciou a própria Bíblia. Uma outra questão que nós precisamos aprender, com muita facilidade nós aprendemos, é que nós precisamos aprender a memorizar a Bíblia. Memorizar, sim, guardar textos bíblicos. Por quê? Porque quando nós estamos em um ambiente, por exemplo, eu estou hoje pastoreando uma igreja na cidade de Cruz Machado, estamos aqui cuidando de 4 congregações e trabalhando na obra de Deus. Em alguns momentos eu chego em cultos ou em algumas visitas que fazemos, pessoas olham para nós e dizem assim: irmão, pregue agora. Se eu não aprender a estudar a Bíblia, amá-la e também ao mesmo tempo decorar alguns textos bíblicos, em alguns momentos em que fora mencionado ou fora então lançado sobre mim uma oportunidade, como é que eu vou me apresentar se eu não decorei, não aprendi, não guardei, não memorizei? Porque guardar a palavra é memorizar o que se aprendeu. Segura aí, se eu preciso memorizar, como funciona a memorização? Irmão, ler a Bíblia é suficiente, eu vou guardar. A memorização vai além da leitura. Por quê? Tudo que você lê agora, nesse instante, você leu algo. No período de 24 horas, isso é provado, você vai lembrar aproximadamente de 15% do que você leu. Porém, a memorização, ela vai permitir você lembrar 100% do que você memorizou, aprendeu e absorveu para a tua vida. Como eu decoro um texto bíblico? Há um estudo psicológico que nos prova que se eu pegar um texto bíblico, um versículo bíblico e recitá-lo cerca de 5, eu memorizo e consigo então aplicar esse texto no momento em que eu precisar, no meio de uma mensagem, no meio de uma aplicação. Então eu sou novo convertido, Rogério, e o que eu preciso para ser bem sucedido? Leia a Bíblia, ame a Bíblia, se alimente da Bíblia e memorize a Bíblia. Vamos para frente? Mais uma coisa, nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada. Irmão, mas o que eu faço para estudar a Bíblia Sagrada? Eu preciso ter um monte de livro, igual o senhor tem aí atrás. Preciso ter enciclopédias, várias versões bíblicas. Eu preciso de tanta coisa para estudar a Bíblia. Entenda uma coisa. Nós precisamos, claro, que de início devemos ter em mãos, logicamente, uma Bíblia Sagrada, né? E, se possível, ter pelo menos 2 Bíblias. Por quê? Uma numa versão de uma linguagem mais atual e uma de uma versão de uma linguagem mais colonial, uma linguagem mais cêntrica, para
para que você possa perceber a diferença das palavras. Uma primeira coisa é ter em mãos a Bíblia Sagrada. Eu costumava dizer para os meus alunos de escola bíblica dominical onde eu morava, e até hoje cito isso, que para um bom estudo da Bíblia Sagrada eu preciso de uma Bíblia boa, para que eu possa interpretá-la, lê-la, grifar sem medo os textos que eu estou lendo, para que eu possa então olhar para o texto que eu grifei e dizer, lembrei, isso aqui eu li tal dia e entendi isso, isso e isso. Deus está falando comigo acerca disso, disso e disso. Mas a segunda coisa que eu preciso ter em mãos é um bom dicionário de língua portuguesa. Por quê? Estou lendo uma palavra, vou citar um exemplo muito claro. Isso aqui é para novo convertido. A juventude de hoje, se eu citar aqui, estamos no meio de um culto de mancebos. Muitos vão ficar de forma irrelevante, de forma incompreensível, sem entender. Sabe aquele grilinho? Mancebos. Entendeu? Fica aquele vácuo dentro da igreja. Então nós precisamos entender o que é mancebo. Vai no dicionário correndo, encontra, tá lá, jovem. Uma outra coisa importante que você precisa ter, um bom caderno para você anotar todas as suas dúvidas e até mesmo os seus pensamentos e opiniões. Por quê? Você escrevendo aquilo que você teve de ideia, você vai acabar guardando isso no teu coração. Agora, claro, se você tem condição, adquira uma concordância bíblica para que você possa estudar livro por livro, encontrar um exemplo. Vou falar sobre doença na Bíblia. A concordância, você olha lá a palavra doença. Todas as palavras doenças em todo o contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai ter uma facilidade de encontrar e poder então executar essa palavra de uma forma íntegra na palavra de Deus. Outro exemplo, se você pode ter uma chave bíblica, ou seja, trazer esboços, o exemplo das histórias, das datas, dos autores dos livros, isso é muito importante para você. Tem bíblias de estudo que já vai escrever lá, vai estar na primeira página, a página de rosto de cada livro, dizendo assim, ei, aqui o autor é fulano de tal, escrito na data tal, no período tal, que foi contemporâneo a fulano. Isso é muito importante para que você também possa desenvolver. Um exemplo, você vai dizer lá, irmão, eu vou ler aqui a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu essa carta em que período? Onde Paulo estava? Como ele estava convivendo? Que discípulo ele estava escrevendo? Ou para qual pastor de congregação ele estava escrevendo? Qual a situação da igreja em Corinto para qual ele escreveu? Isso é muito importante você ter em suas mãos para que possa te ajudar. Uma outra coisa, o dicionário bíblico, para que você possa também sanar as suas dúvidas e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Uma outra coisa importante, irmão, é sobre a meditação na palavra. Vem cá, ler é uma coisa, memorizar é outra e estudar também é uma coisa. Porque você estuda, você adquire muitas informações para criar uma informação única para expressar-se para alguém. Agora, a meditação é você pegar um texto bíblico, guardá-lo dentro de si, a memorização, estudar o contexto daquele texto para você ter a informação que o meio humano te dá por completo, mas também ter o momento da meditação. O que é a meditação? Orar a Deus, perguntar o que Deus quer revelar para a tua vida naquele texto, qual é a mensagem que o Espírito Santo trará para mim nesse texto, e poder então na meditação Deus falar primeiro contigo naquele texto, para que depois você possa ver que Deus também pode se expressar a alguém através do texto que você leu. Então nós precisamos, em princípio básico, entender que a Bíblia é um livro santo e que eu preciso sim ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Em segundo ponto, nós precisamos memorizar a Bíblia. Memorizar, guardar no coração, comer essa palavra para que ela nos alimente, as vitaminas dela perdure sobre nós. Terceiro, estudar a Bíblia. Não é aceitar, irmão, entrar na internet e pegar uma coisa pronta e você acabar se alimentando de algo que, na verdade, vai prejudicar você. Nós temos aí vários problemas teológicos hoje no Brasil. Por quê? Porque nós estamos vendo uma geração que quer pegar comida pronta. Isso é um perigo, já não estuda a Bíblia, não ama o conceito de leitura, de meditação, e vem pegar uma comida pronta e na verdade acaba se contaminando com o alimento que acabou encontrando por aí. Deixa eu te dizer uma coisa, te pedir um favor.
Pode pesquisar, irmão, na internet? Pode. Vai lá, estuda, entra num site, analisa as informações, compara uma coisa com a outra. E uma das coisas principais, compare com a opinião teológica da tua igreja. Compare com a opinião teológica do teu pastor. Tire dúvidas mesmo. O pastor está ali para cuidar das ovelhas. A igreja está ali para cuidar de você. Então tem dúvida? Procure um professor de teologia da tua igreja. Procure alguém que tenha um senso teológico. Procure alguém que possa te ajudar. Irmão, mas teologia não pode ser estudada. Irmão, a palavra theo do grego é Deus. Logia é estudo, como se fosse biologia. Bio é vida, logia é estudo. Então vem cá, desde quando eu estudar a personalidade de Deus, me ausentará de Deus? Então se o teu conhecimento, se o teu estudo, se a tua formação teológica, se a tua formação acadêmica te ausenta de Deus, eu sinto muito que a tua formação na verdade nunca foi estudar Deus, foi na verdade se envaidecer com conhecimento humano. Então entenda que você possa crescer na graça e no conhecimento, possa crescer aqui em conceitos de conhecimento da palavra e que o Espírito Santo enriqueça a tua vida. Sou eu, presbítero Rogério Santos, na série Discipulado para você. Lembrando, se inscreva no nosso canal, você que queira adquirir nosso material, nós temos aqui a camiseta PAVP, está escrito na frente, eu sou assembleiano, a coisa mais linda a camiseta, você pode adquirir, vou deixar depois no comentário o link lá, para você seguir a nossa rede social, Facebook, também poder nos acompanhar por onde você quiser. Vai ter também o nosso número de WhatsApp, você pode nos chamar ali no comentário. Lembrando, deixe seu comentário, deixe sua opinião, deixe aí a sua opinião para temas de vídeo, deixe a sua opinião para alguma coisa, pedidos de oração também, nós estaremos orando por você. E lembrando, para você que queira uma conferência bíblica, estudo para jovens, estamos aqui à disposição, que Deus te abençoe. Lembrando, PAVP é pregar avivamento, viver Pentecostes. Forte abraço do seu irmão em Cristo, presbítero.